Capítulo 101 A Grande Assembleia. Uma visão movimentada podia ser vista através dos 4 picos do reino congelado enquanto as nobres se moviam rapidamente, reunindo-se em direção ao enorme salão no centro da coroa do rei para uma grande assembleia. Muitos ficaram apreensivos ao verem os sinais da plena preparação de uma guerra total, com batalhões de mercenários e aventureiros sendo agrupados com soldados prontos para partir. As multidões de humanos e homens-fera que geralmente lotavam as ruas abaixo dos 4 picos estavam estranhamente silenciosas enquanto o ar parecia se tornar sufocante e opressivo. Os demônios de que todos falavam estavam chegando. Quantos deles seriam capazes de sobreviver a isso? A voz do rei se dirigiria a todo o reino. Dispositivos mágicos que transmitiam as ondas sonoras da coroa do rei flutuante até os menores nichos do reino congelado ouviriam as palavras de seu governante. O soldado, os mercenários, os aventureiros e as pessoas comuns seriam todos abordados. No grande salão da King's Crown, Roark estava majestosamente sentado em uma extravagante cadeira branca. Ao lado dele havia assentos menores, mas bem menos extravagantes, onde 2 príncipes e uma princesa estavam sentados. Eles eram os únicos sentados no salão, já que o resto dos nobres e figuras poderosas estavam de pé nos lados esquerdo e direito, deixando um caminho livre no meio. Havia escadas douradas que desciam de onde o governante do reino estava sentado, onde muitos guardas podiam ser vistos espalhados. Entre esses guardas estavam 8 comandantes de batalhão que deixavam escapar a poderosa aura de classificação épica, de pé de cada lado do rei com suas armas prontas para serem sacadas a qualquer momento. Rei Roark olhou para essas coleções de pessoas e relembrou os relatórios que continuava recebendo sobre o avanço da legião demoníaca, bem como sua linha de defesa que continuava a ser empurrada para trás. Sua voz poderosa ecoou no grande salão e também por todo o reino. A primeira coisa que vou discutir é a questão da sucessão, onde os ministros dos assuntos vão anotar as minhas palavras para serem invioláveis a partir deste momento. Olhares de surpresa foram trocados entre as pessoas à menção da sucessão de lideranças. Já não estava decidido que o príncipe herdeiro Enéas assumiria a coroa depois que seu pai se aposentasse. O rei Roark olhou para seu filho mais velho e também para sua filha antes de continuar falando. Risque o nome de Aeneas Belmonte como o próximo governante do reino congelado. Bum! Silêncio! Choque! Estupefação! Os ministros lutaram para retirar um documento antigo enquanto os nobres se moviam em estado de choque. Os nobres olharam para o rosto do príncipe herdeiro Enéas, que tinha uma aparência calma apesar da enorme bomba que o envolvia diretamente. A questão em suas mentes era, o que havia acontecido com o príncipe para causar isso, e como ele não foi afetado por isso atualmente. Meu filho não conseguiu demonstrar o julgamento adequado de um futuro governante nos últimos anos e perdeu seu direito por causa disso. Quem me sucederá no caso de minha aposentadoria, ou morte, será Adelaide Belmonte. Aspas. Os nobres que não achavam que poderiam ficar mais surpresos receberam outro choque, pois um sucessor foi nomeado logo após outro ser derrubado. O rei não permitiu que eles se deleitassem com o choque enquanto um nome fosse anotado pelos ministros e outro acrescentado, onde ele continuou falando. Comandantes de batalhão. Jurem fidelidade ao futuro governante do reino congelado. Sua voz poderosa foi dirigida aos indivíduos épic que detinham o poder militar do reino. Eles haviam subido junto com o rei e eram extremamente leais, com laços mais próximos dos irmãos. Os 8 indivíduos épic presentes assentiram com rostos impassíveis enquanto se ajoelhavam em direção ao rosto gelado da princesa Adelaide. Estrondo. O poder selvagem voou enquanto os comandantes do batalhão falavam imponentemente. Saudamos a futura rainha. A cena ficaria gravada na história quando os indivíduos magníficos e poderosos juraram fidelidade ao futuro governante. O poder era tudo neste mundo. Mesmo que o lendário Roark Belmonte desaparecesse da face deste mundo amanhã, enquanto estes comandantes do batalhão épico estivessem por trás do novo governante, eles não enfrentariam oposição.
O rosto de Adelaide permaneceu tão gelado como sempre enquanto ela balançava a cabeça, enquanto o rosto daquele anteriormente conhecido como príncipe herdeiro ainda mantinha sua calma, forçando muitas pessoas a se perguntarem o que mantinha o rosto deste príncipe unido. Quanto ao irmão mais novo que estava sentado ao lado deles, ele era o único que demonstrava emoções de choque entre os 4 membros da realeza presentes nos assentos enquanto olhava para frente e para trás entre os membros de sua família. Com esse assunto resolvido, passaremos para o próximo. A voz forte do rei soou mais uma vez. A voz chamou a atenção de todas as pessoas enquanto ondas de poder lendário emanavam para fora, quase deixando os indivíduos mais fracos no salão de joelhos. Nos próximos dias, estaremos lutando pela subsistência do nosso reino. Somos um reino pacífico, sem guerras travadas nas últimas décadas. Queremos continuar a desenvolver-nos e a viver em felicidade, vivendo por detrás de toda a miséria que muitos humanos enfrentaram. Disso. Agora, rostos sombrios eram aparentes por toda parte enquanto o discurso do rei continuava. O choque da mudança na sucessão foi lentamente colocado no fundo de suas mentes à medida que suas atenções foram trazidas de volta para a ameaça iminente que enfrentavam. Lutaremos para garantir que a miséria que eles estão tentando trazer ao nosso reino nunca chegue às muralhas da fortaleza. O ódio e a guerra que esses demônios trazem, nós vamos excluí-los. A força de sua voz parecia ficar mais forte à medida que ele continuava, liderando as pessoas e deixando-as em transe enquanto ouviam. Meu povo, soldados, mercenários e aventureiros. Eu prometo a você agora que lutaremos com todas as nossas forças para garantir a vitória contra os demônios. Nossa força reside em nossa resiliência, nossa unidade e nossa humanidade. O zumbido do poder podia ser sentido quando os indivíduos poderosos no grande salão de reuniões e as pessoas comuns que ouviam em todo o reino sentiam o seu ânimo e o seu poder sendo elevados. Defensores do reino congelado, os demônios que te desprezam, querem te escravizar, e tomam todo o trabalho que você construiu ao longo dos anos. Não ceda a eles. Você é o último bastião da humanidade neste mundo de feras. Não é uma opção para você ser derrubado. Então lute. Lute pela libertação do nosso povo. Lute pela terra livre que criamos. Lute pela humanidade. O ânimo e o vigor de todas as pessoas que ouviam atingiram o nível mais alto quando o discurso do rei terminou. O rei deu o comando e os comandantes do batalhão começaram a sair com seus soldados, mercenários e aventuras enquanto se preparavam para o confronto que se aproximava contra os demônios. Fim do capítulo. Capítulo 102 Julgamento de Supremacia. Parecia que muito do conhecimento que os humanos tinham das massas de terra flutuantes que chamavam de ninhos estava errado. As massas de terra eram chamadas de terras espirituais pelas fileiras conhecedoras de feras, com a essência densa que continuava a gerar monstros sendo uma constante prova de poder. Foi um julgamento brutal onde aqueles que foram derrotados foram usados como combustível para os vencedores continuarem subindo. Após um período significativo de tempo em que bestas de classificação mais alta aparecem, o julgamento de supremacia acontecerá. Este teste diferia dependendo do nível da terra espiritual, com as terras abençoadas de nível 1 tendo testes mais adequados para aqueles que acabaram de entrar no nível Epic. Somente aqueles nesse nível ou inferior poderiam participar do teste, sendo qualquer pessoa acima dele qualificada. O teste para uma terra espiritual de nível 2 foi ainda mais rigoroso, onde eram necessários níveis de poder semelhantes aos do nível 1, mas os testes foram muito mais difíceis. Ainda não descobri os detalhes das terras espirituais de nível 3, mas provavelmente eram um campo de batalha de indivíduos lendários. O atual ninho Skypeak em que eu estava era uma terra espiritual de nível 2 recém-atualizada, com 15 feras Epic poderosas atendendo aos requisitos para participar do teste. Desde a atualização, embora as chances de sucesso tenham aumentado, tornou-se muito mais difícil e nenhuma das feras teve sucesso. Foi aí que eu entrei.
A figura transparente cujo nome ainda não sei estava monitorando a terra espiritual que ela havia atualizado, esperando pela ascensão de uma fera lendária para reforçar as defesas contra os demônios. Aqueles que optaram pelo julgamento não conseguiram passar da segunda etapa. Quando derrubei a fera de pelo branco que participou do julgamento, isso me concedeu o direito de ocupar seu lugar. Depois disso, eles apenas esperaram que eu voltasse, antes que o Pinguim Imperador agisse para me transportar para este local. Isso ficava no subsolo, no centro da terra espiritual. Era uma vasta extensão de terra congelada que se estendia por quilômetros e cercava tudo ao redor. Olhei para a superfície nivelada ao nosso redor e depois para as feras épicas nos arredores. Perguntei então à figura vermelha transparente ainda flutuando nos céus: qual é a primeira fase do julgamento? O primeiro estágio é simplesmente derrotar um oponente do mesmo nível durante o julgamento. Os testes depois disso terão níveis de dificuldade aumentados. Você não pode desistir. Mesmo se você for derrotado, você terá que permanecer e continuar tentando nos próximos anos à medida que seu poder cresce. Se acontecer de você morrer, bem, é isso. Meus pensamentos mudaram rapidamente com essa nova informação e eu respondi em pouco tempo, trazendo a lâmina fria em minhas mãos para perto de mim enquanto falava. Quando começamos? Haha, eu gosto dessa confiança. Todas as feras aqui tentaram e não conseguiram passar do segundo nível, um sucesso. Ao aceno de suas mãos, outro estrondo se seguiu ao nosso redor enquanto uma grande porta dourada se erguia do chão. Esta porta irá transferi-lo para o bolsão do espaço onde o julgamento acontecerá. Olhei para a porta dourada e depois para as feras ameaçadoras que me lançavam olhares de desprezo por toda parte. Isto foi especialmente verdade para o frio pinguim imperador que tinha a cabeça erguida e olhava para baixo com arrogância. Seus olhos se transformaram em fendas frias enquanto sua voz soava ao lado do meu ouvido. Um humano nunca antes se qualificou para este teste, e não haverá ninguém que passe nele. Reze para que entre seus oponentes, você não me encontre. As feras recuaram ao movimento da figura transparente para quem me virei e perguntei: qual pode ser a identidade daquele com quem tenho falado todo esse tempo? A figura no ar parou um pouco quando um sorriso elegante floresceu. Minha identidade? Você será digno de descobrir se passar no teste com sucesso. Boa sorte, humano. A figura vermelha transparente permaneceu imóvel no ar enquanto eu olhava para a porta dourada e avançava. Ela não tinha aura, mas eu ainda podia sentir sinos tocando na minha cabeça sempre que ela fazia uma ameaça antes. Mas este teste, eu estava ansioso pela surpresa que isso traria quando eu o concluísse com sucesso. Avanço garantido para a classificação lendária. Haha, vamos ver quais presentes você vai colocar no meu colo. Movi-me sem hesitação e coloquei a mão da minha grande encarnação na porta dourada, minha figura desaparecendo logo depois. A mulher transparente flutuando nos céus olhou para o humano desaparecido que foi transferido para um espaço diferente enquanto seus lábios se animavam em um sorriso. Ela só teve uma pequena parte de sua consciência enviada para essas terras congeladas para observar os demônios invasores, bem como reforçar a força dos seres daqui. Ela pensou que seria uma pena se o pequeno reino que os humanos criaram fosse destruído tão facilmente, então ela foi magnânima o suficiente para tentar fornecer-lhes reforços durante as provas de supremacia. Quem diria que os humanos dariam um tiro no próprio pé e continuariam a reduzir o número de feras nas terras espirituais próximas que poderiam ter participado dos testes nas últimas décadas, tornando sua tarefa de encontrar alguém talentoso que pudesse passar no teste extremamente duro. Ao gastar alguns de seus tesouros, ela elevou com sucesso o nível desta terra espiritual, bem como das outras dois que ainda não encontraram um dono nessas terras do norte. Ela foi capaz de observar a produção de algumas feras épicas poderosas nessas três terras, mas elas ainda não eram poderosas o suficiente. Ela estava prestes a desistir e ver se alguma das forças teria um herói poderoso de sobra em meio a esta guerra para enviá-los para o norte. Esse foi o seu processo de pensamento até que este humano apareceu.
De um fraco a alguém de força significativa, esse processo muito rápido foi observado pessoalmente por ela sempre que ele pousava na terra espiritual. O fato de o mundo ter abençoado este humano com uma habilidade única da classe Devoro tornou muito especial. Ela não tinha visto uma espécie menor ser favorecida com tal talento nas centenas de anos que viveu. Se aparecesse nas fileiras dos clãs da besta mítica, isso seria normal e ela nem piscaria. Mas este era um humano, então como ele seria justo contra esse julgamento normalmente destinado às feras mais poderosas? O que o tornou ainda mais interessante foi o fato de que sua mente não foi invadida e consumida depois que ele absorveu a essência de um ser que já havia consumido um dos horríveis produtos da magia do abismo dos demônios, a joia do poder. Seu belo rosto ficou severo quando ela recordou o terrível poder que os demônios continuavam a mostrar enquanto a guerra continuava. Ela não lhes daria margem de manobra e dizimaria completamente suas forças com o passar do tempo. Nem mais um centímetro do mundo das feras eles continuarão a reivindicar. Todos esses invasores tiveram que morrer. Fim do capítulo. Capítulo 103 Julgamento de Supremacia e fui transportado para um ambiente de calor extremo quando me vi no ar, cercado por terra derretida abaixo de mim. O ar estava extremamente sufocante enquanto vapores gajosos eram liberados continuamente, fazendo com que esta parecesse a decisão mais próxima do inferno que eu já havia encontrado. Eu ainda estava confortavelmente fechado na encarnação do santo da espada corrompida, enquanto flutuava no ar procurando pelo oponente da primeira fase deste julgamento. Uma luz ofuscante brilhou no ar quando uma grande criatura alada medindo mais de 10 metros apareceu. Esta foi uma das criaturas de aparência mais assustadora que eu tinha visto entre as feras que me cercavam. Foi algo saído do pesadelo mais selvagem de um ser humano, uma aranha alada. 4 grandes asas irromperam orgulhosamente de suas costas enquanto mais de 10 pernas balançavam poderosamente para frente e para trás. Seu rosto feroz soltou um grito agudo enquanto a saliva venenosa espalhava-se por toda parte. Comecei convocando o portador da peste e ativando o retorno do santo, observando tanto a monstruosidade de uma fera surgir quanto um fantasma dourado aparecendo atrás de mim, liberando buffs e curas contínuas. A aranha se moveu primeiro, liberando um spray branco abaixo de seu abdômen que se formou em vários fios longos e pegajosos. A convocação uivou enquanto suas asas largas batiam em direção ao inimigo. Minha encarnação de 8 metros de altura desapareceu do local e apareceu no ar acima da aranha, a longa lâmina tingida com a frieza gelada do zero absoluto, caindo. A figura vermelha transparente observava o humano e a origem da besta que havia sido transferida para a primeira fase do julgamento através de um espelho circular que travava a batalha em alta velocidade. O resto das feras poderosas estavam obedientemente sentadas atrás da mulher, como crianças bem comportadas, enquanto também observavam. A batalha não estava indo a favor da aranha alada, pois ela estava cercada por poderosos ataques físicos de um lado, e uma fera venenosa expelindo veneno do outro. Ele estava retaliando o tempo todo com suas muitas pernas afiadas e veneno, bem como uma habilidade destrutiva que formava múltiplas lanças de osso de 5 metros de comprimento para atingir seu alvo. As lanças foram todas derrubadas por um golpe de espada ou esmagadas no corpo da encarnação, causando danos que foram curados rapidamente depois. Apenas alguns minutos se passaram enquanto observavam, e observaram as pernas afiadas da aranha sendo cortadas e também perdendo uma de suas asas. No ambiente de fogo em que os dois se encontravam, uma tempestade de frio girava constantemente em torno da grande figura humana. Com um golpe de sua longa lâmina, camadas de gelo seriam deixadas no corpo da aranha enquanto a batalha chegava ao fim. Seu corpo continuou a desacelerar e, eventualmente, a longa lâmina perfurou-o em seu abdômen enquanto soltava um longo grito, morrendo pelo golpe que espalhou elementos frios destrutivos por todo o seu corpo. A mulher olhou tudo isso com atenção enquanto seus olhos brilhavam com luzes coloridas. Este humano não se importa com o uso de energia e constantemente irrompe com ataques destrutivos que derrubam seu inimigo.
Mas qual é a sua estratégia quando você passa para a próxima fase? Se você não conservar sua energia, como procederá a partir de agora? Ela estava curiosa sobre esse humano que continuava a lhe trazer surpresas. Alguém de sua estatura normalmente não prestaria atenção a um indivíduo épico em ascensão ou os observaria tão de perto, mas ela tinha um palpite de que esse humano poderia crescer e se tornar uma peça poderosa. Sua escolha de enviar essa consciência para essas terras congeladas foi apenas um capricho, com a desculpa de que seria uma perda se as terras e seus habitantes fossem entregues aos demônios. O pensamento simplesmente passou por sua mente, então ela o fez. Agora parecia que seu palpite lhe trouxera algo inacreditável para brincar mais uma vez. As energias selvagens giravam quando uma fera era transportada de volta ao seu entorno. Foi a aranha alada, que agora estava severamente enfraquecida, com sua origem severamente danificada pela morte que ocorreu no campo de teste. O campo de teste agia de forma semelhante a uma masmorra que só aparecia quando alguém desafiava a posse de uma terra espiritual. Os adversários que lutavam pela mesma coisa teriam suas origens enviadas para lutar contra o outro desafiante. No caso de sua morte, suas origens seriam severamente enfraquecidas e, se isso se repetisse novamente em um curto espaço de tempo, eles enfrentariam a morte verdadeira. O julgamento para esta terra espiritual foi bastante simples, como muitos foram, apenas um teste de força. Alguns minutos se passaram antes que a mulher avançasse enquanto 3 novos animais se aproximavam obedientemente da porta dourada e desapareciam. Ela estava dirigindo o julgamento desta terra desde que causou sua atualização, já que normalmente seria automatizada pela própria terra espiritual. Poucas pessoas poderiam realizar as ações que ela estava realizando, pois teriam que pagar um preço alto que não valia as recompensas de uma terra espiritual de nível 2. Mesmo depois de fazerem isso, eles não conseguiram obter a terra espiritual para si próprios, pois o julgamento de propriedade era estritamente definido com seus próprios requisitos. Foi por isso que as outras 2 terras espirituais no norte ainda não tinham donos, mesmo que todas as potências do mundo das feras soubessem sobre elas. As feras que nasceram naturalmente nessas terras lutariam constantemente para ver se conseguiriam obter a propriedade por si mesmas. Figuras de reinos míticos geralmente enviavam suas potências promissoras de nível épico ou lendário para ver se eles estavam qualificados o suficiente no mesmo nível para passar nos testes de algumas das terras espirituais espalhadas pelo mundo das feras. Eles não eram coisas que poderiam ser simplesmente roubadas se você tivesse energia suficiente, você também tinha que atender aos requisitos básicos que eles estabeleceram. Alguém do seu calibre só seria capaz de competir por uma terra espiritual formada naturalmente de um nível muito mais elevado. Mas com seu poder, algo como essa pequena atualização era administrável. Agora, ela estava curiosa para saber como o humano enfrentaria 3 feras que o cercavam por todos os lados depois que ele terminasse uma batalha com uma. O ambiente no espelho de cristal à sua frente mudou quando o desafiante e seus oponentes apareceram em um ambiente de pastagem. A vegetação estava espalhada por toda parte enquanto as figuras das feras recém-transportadas se tornavam claras. Aqueles que o enfrentaram na segunda fase deste julgamento, em que muitas dessas feras haviam falhado anteriormente, foram a gorda, morsa, um urso polar, extremamente bem construído e um naked molerate, de dentes afiados. As feras circularam a figura do humano e sua invocação ameaçadoramente enquanto lembravam como ele havia cuidado da aranha alada. Eles observaram como ele lutou, mas seria de alguma utilidade contra este humano. A mulher observou com interesse enquanto a cena começava a se desenrolar. Será que este humano seria realmente capaz de passar no teste de uma terra espiritual pela primeira vez na história? Suas espécies sempre foram fracas e nunca se destacariam como as mais poderosas em nenhum estágio. Houve casos na história em que eles se depararam com provações nas terras espirituais, mas nenhum sobreviveu para contar a história. Os tesouros e maravilhas das terras espirituais só foram desfrutados pelas feras, pois foi onde muitos deles recuperaram a consciência e lutaram com todas as suas forças,
criando poderosas lendas de feras ao longo dos anos que criaram seus próprios reinos. Seria interessante ver como o primeiro humano a possuir uma terra espiritual a construiria. Mas tudo isso era fantasia, a menos que este fizesse o impossível. Então, como você enfrentaria feras que normalmente têm corpos mais resistentes e mais mana do que um humano normal do mesmo nível? A batalha começou com as 3 feras circulando e lançando ataques por todos os lados, mantendo distância do humano. O Naked Molerati estava jogando lanças de água mortais que giravam em alta velocidade enquanto o Urso Polar lançava ataques que destacavam suas garras afiadas em direção ao humano. Barulhos altos podiam ser ouvidos quando o humano desfez esses ataques com um golpe de sua espada, congelando as lanças de água e estendendo as garras enquanto se defendia da única fera que estava lutando com ele a curta distância, a Morsa. A invocação venenosa foi vista expelindo um hálito venenoso que interrompeu o ritmo que as feras criaram enquanto a batalha continuava. Foi um estágio mortal que mesmo as feras mais poderosas nascidas nesta terra espiritual não conseguiram passar, pois eventualmente foram drenadas de energia enquanto enfrentavam tantos oponentes. Este humano guardaria ainda mais surpresas. Talvez a habilidade única da classe Devorar que ele possuía lhe permitisse continuar ficando mais forte a cada derrota de seus inimigos, mas será que eles lhe dariam tempo para absorver e ingerir a essência que ele devorou? Os pensamentos da mulher foram interrompidos quando a cena mudou rapidamente no espelho. Dezenas de minutos se passaram enquanto as 3 feras recuperavam o ritmo e empurravam o humano para trás. Todos sofreram vários graus de ferimentos, pois seus corpos estavam cheios de cortes ensanguentados e congelados, mas ainda estavam de pé. A mudança que ocorreu mudou rapidamente o estado da batalha quando um iceberg extremamente grande estava caindo rapidamente dos céus em direção às feras, com o que parecia ser uma chuva de lanças de ossos, direcionadas a uma das feras com o objetivo de tirando sua vida. Além de tudo isso, múltiplas fendas se abriram nos céus enquanto relâmpagos e chamas destrutivos serpenteavam em direção às feras. Todos esses ataques tinham um tom de energias instáveis de um azul gelado que os cercava enquanto todos eles se concentravam em seus alvos. A figura da mulher ficou surpresa com a visão. Deixando de lado os outros 2 ataques, foram as lanças de ossos que ela tinha visto há pouco tempo usadas por uma fera que a surpreenderam. A habilidade única do humano foi capaz de absorver a essência e replicar as habilidades básicas de seus inimigos tão rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 104 Movimento de forças. A surpresa da figura transparente não durou muito, pois ela se concentrou no impacto da mudança repentina na batalha que teria grandes consequências. O iceberg, cheio de superfícies extremamente duras e irregulares, bateu na pastagem, danificando gravemente as feras. Estrondo. As lanças de osso apontadas para o Naked Molerati espetaram completamente o corpo da fera quando a cena ficou clara. Ele soltou gritos horríveis quando a dor se registrou, e uma lâmina fria foi tudo o que encontrou quando a encarnação do humano brilhou em sua posição e tirou sua vida. As 2 feras restantes saíram da terra transformada que agora estava cheia de geleiras frias enquanto uivavam enlouquecedoramente para o humano, retomando seus ataques com maior vigor. As feras e a mulher que observava o espelho transparente mostraram reações diferentes a esse desenvolvimento, já que o arrogante pinguim imperador tinha uma luz fria brilhando em seus olhos enquanto observava a batalha continuar. A mulher ficou mais surpresa com o fato de que o humano foi capaz de replicar a habilidade da aranha alada tão rapidamente depois de derrotá-la não muito tempo atrás. Ela observou enquanto a coleção de essência se movia do corpo da aranha morta no julgamento e se movia em direção ao humano enquanto desaparecia rapidamente em seu corpo. Ela tomou isso como sua habilidade única de classe Devorar, onde normalmente seria necessária uma quantidade significativa de tempo antes que a essência central de um ser fosse absorvida e as complexidades de suas habilidades se revelassem. No entanto, este humano fez todo esse processo enquanto continuava a lutar. Seu interesse por esse humano cresceu cada vez mais enquanto ela observava a luta que se seguiu.
Duas forças estavam se aproximando cada vez mais uma da outra, com uma batalha se tornando cada vez mais iminente com o passar do tempo. O lendário rei Roark Belmonte começou a mover suas forças para ficarem estacionadas entre as montanhas nevadas do Condado de Valen e do Ducado das Sombras, por onde a legião dos demônios passaria quando se aproximassem do Reino Congelado. Os comandantes do batalhão de nível Epic assumiram múltiplas posições defensivas enquanto esperavam a chegada de seus inimigos no frio campo de batalha. De volta ao Reino Congelado, a Guarda Real recentemente iniciada, anteriormente chamada de Capitão Rainer, estava nas nuvens enquanto circulava a mansão da ex-princesa Adelaide, que agora era a princesa herdeira. Ele nunca pensou, em seus sonhos mais loucos, como mercenário, que viria proteger uma pessoa tão nobre. Desde a palavra do rei, os guardas que cercavam o Pico Nevado aumentaram enormemente à medida que muitas das forças do reino foram deslocadas para enfrentar os inimigos que se aproximavam. Rainer podia ver o rosto velado da princesa no terraço da mansão que parecia estar olhando para uma direção fora do reino. Ele se perguntou, que pensamentos a princesa estaria pensando profundamente agora? Seria a família dela que estava partindo para a batalha ou as pessoas pelas quais ela seria responsável no futuro? A Guarda Real estava imaginando muitas coisas que poderiam estar passando pela mente de sua venerada princesa, mas ele nunca poderia imaginar que todas as suas suposições estavam completamente erradas. Adelaide estava repetindo a última mensagem que havia chegado ao medalhão de comunicação que estava conectado a outra pessoa a quilômetros daqui. A última mensagem que recebeu informou-a de que algo inesperado havia ocorrido, mas era algo bom que aumentaria ainda mais o poder deles contra os demônios. O Senhor mencionou que tentaria terminá-lo no menor tempo possível, e depois viria reforçar os batalhões do Reino Congelado contra os demônios. Ela nunca perdeu a confiança nele, suas ações continuando a mostrar o quão expansiva era sua força. Ela até se perguntou se ele estava se preparando demais para a luta que se aproximava. As muitas coisas que aconteceram foram todas devido ao encontro casual que tiveram algumas semanas atrás. Desde então, uma ameaça perigosa foi resolvida e ela recebeu uma posição ainda mais elevada. Ela sorriu maravilhada com sua habilidade única e com o homem que tornou isso possível. Tudo o que ela ganhasse seria dado a ele, pois ela não teria nada sem ele. Ele foi a pessoa que a salvou de uma destruição certa. Mesmo agora, a batalha pela qual muitas pessoas estavam desesperadas, ela não estava muito preocupada com isso. Ela não se preocupava com o destino de seu pai, nem de seu irmão mais novo, que atuava como comandante. Ela poderia se importar ainda menos com o verme de um irmão mais velho que também foi levado. Seu destino cinzento e sombrio vinha mudando lentamente nos últimos dias, assim como o destino do reino. Ela estava até pensando no futuro além desta batalha enquanto enviava comandos ao seu povo para começar a preparar algumas coisas que seriam instituídas e usadas após o fim desta batalha. Sua confiança inabalável em uma pessoa era algo impossível de encontrar, a menos que alguém estivesse exclusivamente em sua posição. Roark olhou para seu primeiro filho que estava cavalgando ao lado dele com uma expressão calma. Ele conhecia muito bem o filho e se forçou a não demonstrar nenhum carinho após as repreensões que tomou. Tirar-lhe o direito de governar era mais que suficiente por enquanto. Você me seguirá de perto e aprenderá como eu comando as forças. Sua posição no futuro será a de comandante de batalhão assim que conseguirmos os recursos para aumentar sua patente. Houve um breve silêncio enquanto a voz do rei soava nos ouvidos de Enéas antes de sua resposta chegar. Sim, pai. Os olhos do rei Roark se transformaram em fendas enquanto ele olhava cuidadosamente para seu filho, que parecia ter perdido todas as emoções. Aproveite esta oportunidade para aprender e deixar seus erros para trás. Tudo o que estou fazendo é para o bem de todos nós. Isso você entenderá no futuro. A conversa terminou quando o rei deu um coice no cavalo e avançou, verificando o movimento de suas forças. O príncipe Aenea seguiu logo atrás, um sussurro quase imperceptível saindo de seus lábios. Farei o que for melhor para todos nós também, pai.
O exército humano mudou-se para suas posições enquanto a legião demoníaca continuava a passar pelas montanhas frias. Na vanguarda estavam feras vermelhas que carregavam muitas figuras de demônios. As feras de 5 metros tinham pelo preto grosso e pareciam touros. Esses eram os boi demoníaco, que eram comumente usados como meio de transporte para demônios. Muitos deles pisaram no chão gelado enquanto um zumbido baixo podia ser ouvido das bocas dos demônios. Boom! Alguns estavam montados no boi demoníaco, aqueles dos níveis mais baixos caminhavam no chão gelado com uma expressão impassível, e outros estavam no alto do céu, apoiando os ventos frios sem nenhum problema. Outras feras, como os grandes dragões de Komodo e as tartarugas Mephitic, carregavam perigosamente ainda mais demônios à medida que avançavam. Boom! A cada passo que davam, o zumbido ecoava novamente, assustando qualquer fera próxima e deixando para trás um ar imponente enquanto o exército avançava. A altura média desses demônios era de 2 metros, com alguns excepcionais um pouco mais altos e corpulentos. A maioria tinha rostos claros com variações de chifres apontando para fora de suas cabeças. Seus corpos estavam cobertos por uma densa armadura vermelha enquanto carregavam armas pesadas ou bastões instáveis nas mãos. Entre suas forças, volumosos comandantes orques e reis duendes podiam ser vistos, com uma variedade de outras espécies poderosas ao seu lado. O rei demônio Gremory estava sentado em uma cadeira requintada em cima de uma fera reptiliana ainda maior enquanto desfrutava de ser alimentado com iguarias. Quanto mais perto ele se aproximava das terras do reino congelado, mais animado ele ficava. Ele teve que aliviar sua fome várias vezes por causa disso. Ele realmente estava muito animado enquanto aguardava ansiosamente o show prestes a acontecer. Um sorriso malévolo apareceu em seu rosto enquanto ele pensava nas caras que esses humanos fariam quando a peça atingisse seu auge. Haha, essa batalha não poderia chegar logo. Fim do capítulo. Capítulo 105 Fazendo história e figuras poderosas assistiam ao final de uma batalha perigosa com muita atenção. Na cena mostrada no amplo espelho de vidro nas profundezas de uma das terras espirituais do norte, uma grande morsa foi vista rolando em seu último suspiro. Nas pastagens destruídas, os corpos de um Naked Molerate e de um urso polar podiam ser vistos ao lado de poças venenosas de pus e solo derretido. A pele grossa da morsa foi finalmente perfurada, mesmo com sua resistência ao frio. Cortes congelados estavam presentes por todo o seu corpo enquanto ela se movia veementemente até sua última essência. Uma encarnação excessivamente grande segurando uma espada estava caindo como uma estrela, a lâmina mirando certeiramente e encerrando o segundo estágio do julgamento de supremacia. Os corpos enfraquecidos das 3 feras que participavam do julgamento brilharam logo depois, enquanto respiravam pesadamente, ainda lembrando a sensação da lâmina fria, respirações venenosas, poderosos icebergs caindo e perseguindo linhas de trovões e relâmpagos. Isso sem mencionar o sentimento de desespero enquanto observavam seu inimigo se curar constantemente das feridas que infligiram, como se não fosse nada. Suas origens foram severamente enfraquecidas quando uma parte deles foi levada com suas mortes. Isso era algo que eles não podiam controlar e tiveram que atuar como defensores no momento em que escolheram disputar a vaga de campeão. A mulher transparente que negligenciava este julgamento em particular estava olhando atentamente para a encarnação dissipadora enquanto o humano aparecia grandiosamente no espaço do julgamento. Seu rosto parecia um pouco cansado e, ao mesmo tempo, animado. Ela sorriu com essa visão e enviou um comando. A etapa final começará em 1 hora. Você e você. Suas mãos apontaram para múltiplas figuras das feras que assistiam às partidas enquanto se levantavam sombriamente. Se este humano realmente passasse no julgamento da supremacia, as consequências para eles seriam enormes. Eles não permitiriam que isso acontecesse. Eu estava segurando minha excitação cada vez maior quando a luta entre 3 feras épicas finalmente terminou. Eu ganhei mais 2 habilidades épicas que não eram de forma alguma menos poderosas do que as que continuei recebendo desta terra flutuante que na verdade era uma terra espiritual.
Desta vez, as feras largaram uma habilidade ou um item em cima dos núcleos, fazendo-me supor que a área para a qual fui transferido era semelhante a uma masmorra, já que a repetição de obter 2 livros de habilidades ou itens de indivíduos épicos não se repetiu. Isso seria bom, pois deveria haver uma tonelada de surpresas que não conheço no momento e que descobrirei assim que a próxima etapa for concluída. Nenhum novo concorrente ou mudança de cenário ocorreu, pois parecia que eu teria uma pausa. Tenho feito questão de me conter e não mostrar todas as minhas cartas, pois não tinha certeza se a mulher poderosa que controla as coisas ou as feras poderiam observar tudo aqui. Encarnação do Santo da Espada Corrompida foi desativada enquanto eu observava as novas habilidades e itens enquanto absorvia os núcleos épicos para maximizar meus atributos. Dessas últimas 3 feras, assim como da primeira, Aranha Alada, que enfrentei, consegui ganhar 2 itens e habilidades além de alguns núcleos. Bonnie Spears, seu conhecimento sobre a morte aumenta à medida que os ossos dos mortos se formam sob seu comando. O efeito Soul Barney é aplicado aos atingidos. Pele do Urso Imperador, a pele luminosa do Urso Imperador envolve você e lhe concede proteção, mais 300% de defesa. Toda a cobertura corporal é aplicada. Os itens eram ainda mais requintados. Máscara do Rei Rato tem o efeito de ocultar completamente sua aura e mudar seu rosto. Guardião Primático, forjado a partir da pele extremamente resistente de um mamífero, ele nunca quebra com ataques do mesmo nível. Minha empolgação não pôde ser contida por causa dessas novas habilidades e itens espetaculares. Esperei pacientemente que o estágio final chegasse, pois estava na expectativa de quantas feras enfrentaria antes de passar neste teste. Algo assim só poderia ser ultrapassado pelas feras mais duras que dominaram o estágio Epic com sua defesa e ataque, e eu estava abrindo caminho porque tinha exatamente isso e ainda mais. Eu tomaria cuidado para não mostrar muito a esta figura poderosa que atribuiu minha rápida ascensão de poder a uma habilidade única. Ainda mais atenção foi colocada nesta ideia de uma terra espiritual. Se a menor das recompensas fosse algo que ajudasse as feras a avançar para a próxima classificação, que outras recompensas haveria? Não esperei muito, pois pouco mais de 1 hora depois, o cenário ao meu redor mudou mais uma vez. Desta vez, uma tempestade de neve estava ativa por toda parte quando eu apareci no topo de uma montanha congelada. Eu ansiava pelos próximos oponentes enquanto ativava minhas antigas e novas habilidades Epic juntos pela primeira vez. A encarnação do Santo da Espada Corrompido desceu enquanto meu corpo ganhava totalmente o controle da enorme figura de 8 metros. Pele do Imperador Urso foi lançado em seguida, a encarnação passando por uma mudança mais uma vez. Desta vez, um pelo branco e elegante brotou, cobrindo completamente todo o corpo grande, até mesmo o chifre no topo da cabeça parecendo uma protuberância branca e peluda. O pelo brilhou na luz quando Zero Absoluto também foi ativado, aumentando ainda mais o glorioso brilho branco. Eu equipei o escudo Guardião Prismático e observei ele se expandir para 5 metros, ficando do mesmo tamanho da lâmina que eu segurava. Eu parecia uma fera brilhante de pelo branco enquanto minha grande figura se erguia no ambiente nevado enquanto segurava uma longa lâmina e um grande escudo. O ambiente melhorou ainda mais a tempestade turbulenta de elementos de gelo destrutivos causados pelo Zero Absoluto, que se tornou selvagem. Eu estava totalmente pronto quando 5 figuras surgiram nas montanhas congeladas próximas. O Pinguim Imperador estava na vanguarda enquanto olhava para mim com extrema cautela, seus olhos que normalmente brilhavam com arrogância totalmente alertas. Os outros 4 eram o Lobo Ártico, uma Mamba Branca, que tinha mais de 10 metros com os olhos amarelos mais cruéis que já vi, um Leopardo das Neves, com pelo branco brilhante e um perigoso Sapo da Madeira, que brilhou múltiplas cores brilhantes de luz. A luta começou rapidamente, com as feras nem chegando perto de mim e se separando umas das outras, me circulando no pico congelado da montanha. O Pinguim Imperador, na liderança tinha seu corpo brilhando em uma densa luz prateada enquanto suas grandes nadadeiras brilhavam ameaçadoramente, sua voz soava.
Eu não serei a causa do incidente do primeiro humano possuir uma terra espiritual. Prepare-se, pois iremos com tudo. A voz fria foi ouvida claramente desta fera elegante quando terminou, sua grande figura desapareceu. Sorri para o cerco de feras enquanto sentia todas as habilidades ao meu redor. A grande lâmina na minha mão direita brilhou quando eu também desapareci através da transferência instantânea, meu primeiro alvo sendo o venenoso Wood Frog. Fim do capítulo. Capítulo 106 Fazendo História e Enfraquecido, foi a primeira habilidade que pousou no venenoso sapo de madeira, desacelerando-o inesperadamente e fazendo-o atrasar, permitindo que o golpe da minha espada perfurasse seu corpo e deixasse um corte. Cada golpe da minha espada carregava consigo uma habilidade de classificação S que eu não pensei que usaria, golpe da espada fumegante, que adicionava outra camada de dano à já destrutiva espada. Eu afastei-me em um instante quando os ataques das outras 4 feras pousaram no local onde eu estava, evitar crise, trabalhando com força total, deixando-me saber de onde eles estavam vindo. Transferência instantânea, foi usada repetidamente enquanto eu piscava para o lobo ártico, em seguida, parando o raio de gelo mortal que estava prestes a disparar mais uma vez. Usei outra habilidade que nunca pensei que teria a chance de usar para acertar o rosto do lobo com toda a força do meu dano físico aumentado, usando o Rank S, Shield Slam, que recebi e nunca usei há um tempo atrás. Estrondo. O golpe reverberou quando a boca do lobo perdeu alguns dentes e ficou sangrenta. O dano físico e os aumentos de velocidade de encarnação do santo da espada corrompida não eram motivo de riso. Eu estava observando todo o campo de batalha com olhos do arqueiro real, em constante mudança quando vi ataques se aproximando da minha localização novamente. Desta vez o pinguim imperador brilhou bem acima de mim, soltando um golpe mortal com suas nadadeiras largas. As outras 3 feras se aproximaram do local para desferir seus ataques enquanto eu sorria e me afastava mais uma vez. Seus ataques só atingiram o ar, mas não por muito tempo, pois um enorme iceberg colidiu com o local que acabei de deixar. Estrondo. O impacto fez com que as feras ficassem desorientadas e perdessem o impulso quando lanças glaciais irregulares perfuraram algumas delas, e elas estavam prestes a subir quando a sombra do iceberg de 30 metros apareceu novamente. RAAA! Um grito saiu do pinguim imperador, quando uma luz prateada nebulosa emanou de seu corpo e cobriu as feras próximas, transportando-as para longe em um instante. Estrondo. O iceberg bateu em uma mamba branca azarada que não estava perto o suficiente do pinguim. Sem deixar que eles tivessem tempo para se recuperar, a grande cobra branca só sentiu pressão quando, acima dos pedaços glaciais quebrados, respiração venenosa, desceu em direção a ela vindo da boca do portador da peste. A batalha foi acelerada enquanto eu agia para ter certeza de que nenhum tempo seria dado enquanto eu voava por toda a planície nevada. A aceleração do pensamento estava agitando em plena capacidade enquanto minha figura de pelo branco brilhava na envenenada e ferida mamba branca, e a lâmina coberta com elementos destrutivos de gelo perfurou sua cabeça desorientada de cima a baixo. Esquelar. Um som horrível saiu quando a lâmina rasgou a cabeça da fera, o toque congelante se espalhando por todo o músculo e cérebro, terminando-o instantaneamente. Peguei a lâmina grande e fiquei em pé, olhando para as 4 feras restantes à distância. Uma densa essência de luz já havia voado em minha bolsa de armazenamento. Isso foi um a menos. Meu próximo alvo foi o Snow Leopard, que estava atirando o que parecia ser uma combinação de lâminas de vento e gelo em todos os pontos que eu aparecia. Eles apareceram como lâminas irregulares em forma de crescente que explodiram com o impacto. Eu instantaneamente avistei sua localização enquanto minha espada desviava as lâminas geladas que apareciam bem na frente dela. O portador da peste estava sendo dilacerado enquanto segurava as outras 3 feras atrás de mim, logo explodindo em uma chuva de veneno que derramou tudo por perto. Ele foi totalmente convocado novamente no segundo seguinte, enquanto eu continuava a atacar ainda mais rápido o leopardo na minha frente.
Todas as suas evasivas foram em vão, pois a tempestade de elementos de gelo destrutivos o desacelerou, com cada ataque que acertou ferindo-o ainda mais. Quando parecia estar fazendo sua última tentativa e uma luz verde o cercou, em fibre, foi lançado e o atraso momentâneo seria tudo o que eu precisava. Bonnie Spears foi lançada quando mais de 10 lanças extremamente grandes, liberando energia escura pulsante, avançaram em direção à fera. Múltiplas fendas também apareceram atrás dele enquanto chamas e relâmpagos o perfuravam por trás, com minha espada descendo pela frente. Estrondo. Um som de lamento foi a única coisa que foi ouvida quando a segunda fera caiu, a essência enchendo minha bolsa de armazenamento mais uma vez. O pinguim imperador apareceu um momento depois quando suas nadadeiras atacaram novamente. A luz mortal coletada nele foi capaz de ferir levemente meu grande corpo que estava coberto com 1 tonelada de habilidades. Observei as outras 2 feras se enroscando com meu portador da peste, então simplesmente enviei outro, iceberg, em sua direção para mantê-los ocupados. Tanto minha invocação quanto minhas feras foram esmagadas, com a invocação explodindo logo em seguida apenas para aumentar a dor antes de reaparecer em poucos segundos. Minha espada congelada encontrou os golpes do pinguim enquanto nos movíamos em alta velocidade. Cada ataque foi mortal o suficiente para destruir a paisagem circundante e deixar para trás paisagens congeladas reestruturadas enquanto o pinguim desaparecia e reaparecia várias vezes ao meu redor. Qualquer golpe dele que acertasse seria rapidamente encerrado pelo constantemente ativo Retorno do Santo. A batalha continuou assim enquanto as outras 2 feras restantes, o Lobo Ártico e o Sapo da Madeira, saíam das geleiras congeladas. A visão que os encontraram só os fez desesperar, pois o portador da peste estava bem no topo preparando outro hálito venenoso, enquanto perto deles estavam os 2 corpos de feras épicas mortas que se moviam novamente, seus olhos vazios e corpos em um tom mortal de verde. RAAA! O pinguim imperador gritou novamente ao olhar para esta batalha perdida e para os ataques que não foram muito eficazes, todo o seu corpo brilhando com uma luz prateada que se formou na forma de uma flor desabrochando que explodiu entre nós. Estrondo. O impacto ocorreu mais ou menos na mesma época em que os cadáveres em movimento das 2 primeiras feras mortas se enrolaram em torno do Lobo Ártico e do Sapo da Madeira, a explosão das feras épicas levando os já feridos para a morte. O campo de batalha nevado ficou em silêncio quando o pinguim imperador apareceu acima dos céus onde ocorreu a explosão venenosa. Foi o único que restou. Vários ferimentos serpentearam por seu corpo enquanto minha grande encarnação flutuava nos céus em sua direção. Minha encarnação que estava cheia de pelos e parecia algum tipo de fera feroz estava deixando para trás um rastro de ar frio enquanto se movia. Não havia lugar para o pinguim imperador ir, pois olhava para minha figura que se aproximava de má vontade. Seu corpo brilhava com aquela luz prateada enquanto avançava em minha direção a toda velocidade. A tempestade destrutiva de gelo ao meu redor se alastrou enquanto eu desequipava o escudo e segurava a longa lâmina com as 2 mãos. O Dark Slayer Sword Style, que veio com a encarnação, estava ativo enquanto eu segurava a lâmina em uma bela postura de desenho. A invocação venenosa apareceu ao meu lado, assim como múltiplas fendas se abrindo atrás de mim. As lanças de ossos cheias de energias malévolas também apareceram em massa, totalmente preparadas para a figura prateada do apressado pinguim imperador. Foi apenas um instante, mas o impacto liberou uma luz ofuscante ao redor. Estrondo. Fim do capítulo. Capítulo 107. Algo fenomenal. O silêncio invadiu o ambiente enquanto a calma retornava. A batalha de 1 contra 5 chegou ao fim com a morte do pinguim imperador. Energias selvagens voaram enquanto os estrondos se seguiram, a luz dourada começou a se manifestar na minha frente enquanto algo começava a se formar. Além dessa luz dourada, comecei a sentir uma conexão se formando entre mim e algo que ainda não entendia.
Quando a conexão estava em processo de estabelecimento, uma quantidade extravagante de informações foi comprimida em minha mente enquanto uma cena semelhante a quando limpei uma masmorra pela primeira vez neste mundo se repetiu. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, à medida que a conexão que eu sentia se intensificava, a essência ao meu redor que se inflamava gradualmente se acalmava. Quando tudo terminou, comecei a respirar com dificuldade ao perceber a identidade da conexão. Eu podia sentir a pulsação de algo espetacular ressoando em mim. Esta era a terra espiritual. Meu choque só continuou a aumentar à medida que a luz dourada que brilhava na minha frente terminou de se formar em uma pedra dourada de aparência antiga. Tinha algumas fendas e rachaduras, mas flutuava imponentemente no ar. Este foi o maior núcleo que eu já vi, e minha frequência cardíaca aumentou quando confirmei sua identidade. Aide de Legendary Core. Não perdi tempo e rapidamente agarrei esse enorme núcleo, observando a luz ofuscante fluir para minha bolsa de armazenamento e se transformar em um livro de habilidades dourado e alguns núcleos menores. Além desses núcleos e do livro de habilidades douradas, havia alguns outros livros de habilidades e itens que recebi das mortes das 5 feras. Eu estava planejando dar uma olhada neles naquele momento quando recebi um sinal de que seria transportado deste espaço de teste nos próximos segundos. A cena mudou novamente quando eu apareci de volta na paisagem plana e congelada onde a mulher transparente e as feras épicas estavam. Observei a porta dourada que eu havia tocado anteriormente para iniciar o teste desaparecer gradualmente, à medida que plantas brancas como a neve começaram a brotar, nosso entorno, a paisagem mudando mais uma vez. A única diferença desta vez é que eu sabia por que isso estava acontecendo. Uma voz sonora soou ali mesmo. Haha! O primeiro humano a possuir uma terra espiritual apareceu através de minhas mãos. Bom, suas palavras confirmaram que as coisas que estavam acontecendo eram reais enquanto eu pensava na conexão que sentia entre mim e esta massa de terra flutuante. Parecia que eu tinha uma influência tremenda em tudo aqui, me deixando totalmente abalado e surpreso. Olhei para as muitas feras épicas nos arredores, o pinguim imperador, e outros aparecendo mais uma vez, embora seus rostos estivessem pálidos e mostrando extrema fraqueza. O espaço de teste realmente era algo semelhante a uma masmorra, com nossas origens sendo as enviadas. Então, essas feras não enfrentaram a morte verdadeira quando morreram lá. Eu sorri com isso enquanto muitos pensamentos surgiam na minha cabeça. As feras, vendo meu olhar para elas, caíram de joelhos contra sua vontade enquanto se curvavam, suas vozes densas saindo correndo. Saudamos o mestre espiritual da terra. Eu tinha um sorriso brilhante no rosto enquanto continuava pensando nessa situação fantástica. Coloquei minha atenção na figura da mulher e disse: "Obrigado por toda a ajuda. Era tudo que você realmente. Você passou no teste que muitas das feras desta geração não conseguiram e mostrou como você se destacou por pessoas do mesmo estágio. Estou curioso para ver como você se sairá quando entrar totalmente no classificação lendária. Quanto a esta terra espiritual, ela é muito complexa e deve levar algumas semanas para você aprender como gerenciá-la adequadamente. Direi agora que se você usá-la corretamente, os benefícios que você terá serão seja ilimitado." A figura da mulher foi desaparecendo gradualmente à medida que suas palavras soavam. Se você passar com sucesso a batalha com o Rei Demônio se movendo no norte, siga em direção ao reino mítico da Fênix. Poderíamos usar uma potência desse nível contra a guerra com as forças demoníacas de lá. Assim que suas palavras terminaram, sua figura desapareceu no nada, mas não antes de eu ouvir uma última coisa. E trate essas feras com gentileza. Elas são uma das chaves para atualizar sua terra espiritual. Sua presença desapareceu completamente enquanto eu olhava ao redor, onde a grama branca e colorida se espalhava por toda parte, enquanto a luz começava a iluminar o centro da terra espiritual em que estávamos. Fiquei animado para verificar as habilidades que ganhei com a morte do Bestas Épicas e o núcleo lendário, mas a habilidade que mais chamou minha atenção depois que a figura que nunca me contou sua identidade desapareceu foi a habilidade de gerenciar a terra espiritual.
Procurei a habilidade que parecia trazer mais surpresas desta vez, pois um grande painel apareceu bem quando me concentrei nele. Planalto congelado 2. Bestas, FXXX, e XXX, D-19,430, C6943, B2876, A341, S68, EPIC 15. Plantas árvores de queda branca. Disponível para plantio Snow Vine, Sacred High. Características: regulação de tamanho, desbloqueado, movimento, desbloqueado, âncora, desbloqueado, impulsionar arredores, bloqueado, arquitetura, bloqueado, barreira congelada, bloqueado, manobras ofensivas, bloqueado, cerquilha dólar, %, bloqueado, dilatação de tempo, bloqueado. Cerquilha dólar, bloqueado. Atualização condições não atendidas. %, acento circunflexo cerquilha dólar. Isso, eu nem sabia por onde começar enquanto examinava essa habilidade. Na verdade, foi classificada como uma habilidade única, mas essa não foi a maior surpresa. Eu estava examinando todas as funções abaixo da habilidade que pareciam incríveis demais para serem compreendidas. Eu confirmei que o nome desta terra espiritual de nível 2 era Planalto Congelado, e as coisas que vi abaixo dela fizeram meu coração enlouquecer. Uma infinidade de feras foi mostrada em grande número, assim como muitas outras funções às quais eu teria que gastar algum tempo para me acostumar. A mulher poderosa que acabou de sair mencionou que administrar a terra espiritual seria uma tarefa árdua, mas quando olhei para as coisas que poderia fazer com essa habilidade única recém-adquirida, as possibilidades e coisas que eu ainda tinha que aprender se abriram infinitamente, na minha frente. Mas eles teriam que esperar, assim como eu precisava correr para um campo de batalha que decidiria o destino do reino congelado. Um fluxo de consciência estava rasgando rapidamente os céus, retornando ao seu corpo principal a milhares de quilômetros de distância. Atravessou as nuvens e se aproximou de uma fantástica terra flutuante que parecia um paraíso. O fluxo de consciência foi rapidamente absorvido pelo corpo principal de um enorme indivíduo que flutuava em uma extensão de nuvens vermelhas. Um magnífico bico dourado brilhou perigosamente quando os olhos amarelos da fera se abriram. Asas de fogo longas e delgadas foram esticadas poderosamente enquanto a fera subia. O corpo parecia envolver chamas douradas cintilantes quando uma majestosa fênix imperial apareceu. Olhou para o norte, onde algo interessante acabara de acontecer, antes que sua atenção logo se desviasse para outros assuntos. Ele havia feito tudo o que era necessário e agora tudo foi deixado por conta própria. O grande corpo desapareceu em um piscar de olhos enquanto mergulhava da paradisíaca terra espiritual flutuante em direção a outra massa de terra flutuante muito maior abaixo dela, onde a arquitetura requintada se tornou visível a olho nu. A mente da poderosa Fênix Imperial estava agora ocupada com as mensagens dos movimentos de múltiplas legiões demoníacas nos arredores do reino mítico da Fênix. O único pensamento que passou pela mente dessa hegemonia foi: um detentor de uma habilidade suprema dos 7 pecados capitais na liderança. HMPH, vamos ver como você se sairá contra minhas chamas sem fim. O tempo continuou a se mover, com muitas peças se movendo com ele. Múltiplas hegemonias travavam suas próprias guerras que se estendiam por todas as terras. O esplendor de suas batalhas, lutas trágicas e vitórias abundantes continuaram enquanto algo que nenhum deles esperava estava surgindo na escuridão. Fim do capítulo. Capítulo 108 Sigilo de Hegemonia. Eu vigorosamente desviei minha atenção da habilidade única recém-surgida e examinei o saque da batalha recente, especialmente a recompensa de concluir o julgamento que também me concedeu a propriedade de uma terra espiritual. A primeira coisa que olhei foram as habilidades e itens Epic que caíram na última fase do teste, adicionando à minha coleção 3 novas habilidades e 2 itens. Os itens eram uma armadura resplandecente chamada Caridade Inquebrável e botas primorosamente incrustadas chamadas Raízes de Olho de Tigre. As habilidades eram ainda mais espetaculares.
Teletransporte. O espaço começa a se abrir sob seu controle. Pode configurar 3 pontos de teletransporte, 0/3. Pode teletransportar-se ou a outros para qualquer local visível ou configurar previamente um ponto de teletransporte. Essa habilidade veio da fonte do Pinguim Imperador, e era uma habilidade que eu sabia que seria a minha favorita de todos os tempos, pela forma como eu me movimentava tanto. Os outros dois foram igualmente incríveis. Life Steal, sua saúde é restaurada com base em uma parte do dano causado aos seus inimigos. Respiração ártica, corpos resfriados são deixados no rastro da respiração gelada que congela tudo o que toca. Todas as habilidades Epic recém-adquiridas tinham uma aparência tão fantástica que mal podia esperar para testá-las em campo. Especialmente, teleporte e respiração ártica, parecia que eu me divertiria muito com esses dois. O próximo foi um dos principais tesouros de todo o evento, o enorme núcleo que se dividiu em um livro de habilidades lendário e alguns núcleos. Examinei a descrição da habilidade e isso me deixou perplexo. Sigilo de hegemonia, um sigilo altamente protetor se estabelece até 30 metros ao seu redor, fortalecendo você e seus aliados enquanto atrapalha seus inimigos por 30 segundos. Outros 30 segundos são necessários antes que as forças rúnicas possam ser ativadas novamente. Absorve metade de todo o dano causado enquanto ativo, mais 200% de velocidade de lançamento e ataque, mais 200% de dano a inimigos em sigilo, mais 200% de velocidade, menos 50% de resistências elementais inimigas, menos 50% de velocidade do inimigo. Isso. Eu reli a descrição da habilidade algumas vezes enquanto aprendia a habilidade de estupefação. Esta era uma habilidade lendária que proporcionava grandes aumentos de dano, absorvia mais da metade de todo o dano causado e até agia para enfraquecer o inimigo ao mesmo tempo. Era uma habilidade tão matadora que me fez querer testá-la nas feras enfraquecidas que ainda estavam ajoelhadas na minha frente. A única coisa que era uma pequena desvantagem parecia ser que ele não podia ser mantido ativo o tempo todo. Depois que o choque agradável da habilidade passou, analisei a conexão com a terra espiritual e como me moveria a partir de agora. Havia uma grande quantidade de informações para eu analisar apenas para entender uma porcentagem de tudo relacionado a esse tesouro, mas uma das poucas coisas que consegui entender foi a obediência que as feras aqui mostrariam ao mestre que ganhou controle da terra dos espíritos em que nasceram. Frozen Plateau 2. Bestas, FXXX, e XXX, D-19,430, C6943, B2876, A341, S68, Epic 15. Plantas árvores de queda branca. Disponível para plantio Snowvine, Sacred High. Características: regulação de tamanho, desbloqueado, movimento, desbloqueado, âncora, desbloqueado, impulsionar arredores, bloqueado, arquitetura, bloqueado, barreira congelada, bloqueado, manobras ofensivas, bloqueado, cerquilha dólar, %, bloqueado, dilatação de tempo, bloqueado. Cerquilha dólar, bloqueado. Atualização condições não atendidas. %acento circunflexo cerquilha dólar. Mostrava todo o grande número de feras atualmente na terra espiritual que era chamada de Planalto Congelado, bem como as altas árvores brancas que continuei a observar na superfície desta terra. Eu me concentrei na seção de recursos. Regulamento de tamanho, desbloqueado. O tamanho da terra espiritual pode mudar desde que um grande custo seja pago. Movimento, desbloqueado, desafie as leis comuns e permita o movimento da terra espiritual para o local desejado. Âncora, desbloqueada, a terra espiritual se manterá firme onde quer que você decida colocá-la. Os 3 recursos que estavam desbloqueados no momento eram malucos, e eu mal podia esperar para ver como poderia desbloquear os próximos depois disso. Olhei para as feras épicas ajoelhadas enquanto minha figura equipava todos os novos itens épicos em meu corpo. O arrogante Pinguim Imperador ainda estava ajoelhado de má vontade na linha de frente enquanto eu perguntava:
Quanto poder todos vocês podem exibir atualmente? Para aqueles que participaram do teste, temos menos da metade de nossa energia restante. Precisaremos de pelo menos algumas semanas antes de podermos retornar ao nosso pico. Se eu assim o escolher, parece que ganhei um suprimento constante de habilidades que posso escolher. O outro lado foi que ganhei uma força poderosa de muitas feras que poderia cultivar e cultivar. Mais feras épicas poderiam continuar a nascer nesta terra espiritual, bem como possibilidades de atualizar as feras atuais para o nível lendário ou ainda mais no futuro, assim que eu aprender mais sobre os níveis das terras espirituais e como atualizá-las. Minha figura desapareceu do espaço subterrâneo onde as feras mais fortes estavam enquanto eu aparecia nos céus do mundo exterior, com o planalto congelado flutuando grandiosamente abaixo de mim. As muitas grandes árvores da queda branca eram visíveis por toda parte enquanto as feras de classificação mais baixa na terra olhavam para minha figura nos céus. Au! Sons de muitas feras soaram quando sentiram o novo dono da terra espiritual aparecer no ar. Olhei para a grande vista da terra nevada e brilhante abaixo de mim enquanto me concentrava e usava regulamento de tamanho pela primeira vez. A massa de terra flutuante tremeu quando uma luz azul se espalhou para cobri-la, e observei enquanto ela diminuía visivelmente de seu grande tamanho e se tornava cada vez menor. Eu pude sentir uma quantidade enorme de essência várias vezes do que normalmente usava para lançar habilidades Epic constantemente indo em direção ao recurso ativado de regulação de tamanho. As reservas de energia que continuaram a condensar em direção ao centro continuaram a ser usadas para a manutenção e crescimento da terra espiritual, comigo fornecendo a mana necessária para usar os recursos listados na habilidade única para afetá-la. Enquanto observava encolher, também ativei a função de movimento, e observei enquanto a terra continuava a encolher, até que finalmente cabe na palma das minhas mãos. A terra espiritual que era maior que uma cidade inteira, cabia na palma da minha mão. Continuei surpreso com as coisas fantásticas que nunca teria pensado que fossem possíveis. O que mais esse incrível mundo das feras teria reservado para mim? Fim do capítulo. Capítulo 109 Combinação inesperada. Depois de me surpreender com a pequena massa de terra flutuante que segurava nas mãos, usei a terceira função que também estava desbloqueada. Âncora foi usada quando enviei um comando novamente, gastando uma quantidade exorbitante de mana e observei a terra espiritual se fixar no lado direito da minha armadura épica. Eu me movi nos céus e observei nenhum movimento ou problema ocorrer na terra espiritual. Cheguei até a usar teletransporte pela primeira vez, observando uma luz prateada rapidamente se espalhar ao meu redor, minha figura desaparecendo e aparecendo a alguns quilômetros de distância logo em seguida. Ainda assim, nenhum problema ocorreu. Eu ri dessa visão incrível enquanto carregava a terra espiritual encolhida comigo em direção ao reino congelado enquanto testava o teletransporte. As forças do reino já deveriam ter saído, e eu não sabia se elas haviam entrado em confronto com a legião demoníaca ou não. Atravessei as planícies congeladas em alta velocidade até que as muralhas fortemente armadas dos reinos apareceram na minha frente. Não muito tempo depois, cheguei ao pico nevado com minhas habilidades secretas habituais ativadas, bem como a Máscara do Rei Rato, que fornecia outra função de esconder minha aura e figura. Havia significativamente mais guardas no pico nevado, já que a maioria dos humanos e alguns homens-fera se moviam. Encontrei a princesa no terraço da mesma mansão, e ela de alguma forma também descobriu que eu havia chegado enquanto seu rosto velado se voltava para o céu onde eu estava. Eu podia sentir o sorriso do véu enquanto a princesa se dirigia para as portas fechadas comigo logo atrás. As atualizações que ouvi quando ela começou a falar comigo em particular foram enormes, para dizer o mínimo. A discussão ocorreu enquanto eu também aproveitava para terminar de absorver os núcleos épicos e começar com os lendários que ganhei recentemente. As forças do reino congelado entrariam em confronto em breve, se ainda não o tivessem feito, e eu tive que agir rapidamente para me juntar a elas antes que ocorressem muitas baixas.
A outra coisa que me deixou agradavelmente surpreso foi o fato de que esta princesa era agora a futura rainha. Um leve sorriso surgiu em meu rosto enquanto pensava nas implicações disso. Eu não queria passar muito tempo aqui enquanto outros poderiam estar lutando neste instante, então depois de saber sobre a localização das forças agrupadas entre o Condado de Valen e o Ducado das Sombras, terminei a discussão mais cedo enquanto apreciava o olhar gelado no rosto de Adelaide. Isso parecia retratar calma, mas eu podia ver preocupação ao mesmo tempo. Não pude deixar de estender a mão em direção ao rosto delicado e afastar o cabelo azul, trazendo o rosto de cristal totalmente à minha vista. Não se preocupe, com certeza trarei sua família de volta sã e salva. A garota parecia atordoada quando minha mão passou por seu rosto, e eu afastei-me com teletransporte na direção da batalha. Eu já defini o Frozen Kingdom como um dos 3 pontos de teletransporte para onde eu poderia voltar, não importa quão longe eu estivesse. Minha direção era o campo de batalha enquanto me preparava para o confronto que se aproximava contra os demônios. Eu olhei através do meu painel de atributos em constante mudança neste momento e tive uma surpresa inesperada. Noah Osmonte, ocupação, caçador. Vitalidade, 410. Foco, força, 418. Habilidade, S, F, I, D, C, B, A. Voo -100, transferência instantânea 100, resistência à dor 100, gravador 100, compreensão de linguagem 100, rugido do leão 23, barreira de água 100, per 100, velocidade do executor 100, fonte de calor sensível 100, comunicação silenciosa 75, olhos do arqueiro real 100, cookie 38. A mais, zona ártica 100, lança do relegador 23, regeneração imutável 100, cobertura abstrusa 100, barreira da ilusão 100, bênção do paladino 11, perseguindo relâmpago infernal -1. S. Proteção dos feridos 100, flash 79, aura de beligerância 88, enfraquecimento 89, flecha de fênix 1, golpe de escudo 8, ofuscação 88, runa de defesa 88, escamas de dragão -88, agricultor iniciante 8, escudo ricochete 1, estilo de luta do urso 1, aposta do arqueiro 1, coração de leão 76, velocista 76, golpe de espada fumegante 25, lanças terrestres 1, aceleração do pensamento 76, crise evitação 76. S+, retorno do santo 100, devastação 95, portador da peste 100. Épico, encarnação do santo da espada corrompida 38, iceberg 25, zero absoluto 35, lanças de osso 9, pele do imperador do urso -14, roubo de vida 1, teletransporte 5, respiração ártica 1. Lendário, sigilo da hegemonia 1. Único, gerenciamento de terra espiritual. Equipamento, 3 vezes anel B de armazenamento, a ringue de armazenamento, bolsa de armazenamento S, traje velado S, Epic Kingslayer, Epic Máscara do Rei Rato, Epic Guardião Prismático, Epic Caridade Inquebrável, Epic Raízes de Tigerei. Habilidades que eu tinha usando ativamente com tanta frequência e alguns que estavam sempre ativados alcançaram há muito tempo a proficiência necessária para a combinação. Capa abstruse e barreira de ilusão foram rapidamente combinados para dar a classificação S, capa ilusória. A maior surpresa que ocorreu a seguir foi eu colocar as habilidades aparentemente incompatíveis de convocar portador da peste e retorno do santo, que deveriam ser polos opostos, e ainda assim a combinação de habilidades brilhou uma luz azul ofuscante, um produto inesperado saindo certo depois. Convocar Holy Blight, um ser que não deveria existir. Libera uma aura que envolve a si mesmo e ao invocador, proporcionando cura constante enquanto libera pragas destrutivas e venenosas sobre seus inimigos. Entre suas ferramentas estão Noxious Breath, Zombie Master e Tissue Facade. A habilidade me fez parar meus constantes teletransportes em direção ao Condado de Valen e ao Ducado das Sombras enquanto eu olhava ainda mais de perto. Não pude deixar de invocar a fera imediatamente para ver o quão insano ela havia se tornado agora que era épico.
Um círculo rúnico de malaquita com o dobro do tamanho anterior ganhou vida, desta vez as cores douradas foram incrustadas com o verde abundante. A formação desta nova convocação foi grandiosa, pois quando a luz se apagou, uma monstruosidade ainda maior que agora se aproximava dos 10 metros surgiu. Agora parecia um enorme humanoide verde com tatuagens rúnicas douradas por todo o corpo. As asas em suas costas agora eram douradas e brilhantes, cheias de músculos grossos que batiam perigosamente no ar. Ele soltou uma onda de choque mortal quando foi lançado pela primeira vez desde sua atualização. As ondas de poder que ele liberou foram muito maiores do que o Pinguim Imperador em seu auge. Não achei que minha empolgação pudesse aumentar ainda mais, mas fiquei curioso sobre sua habilidade adicional além daquelas que tiveram mudança de nome, mas ainda mantinham funções semelhantes com muito mais adições. Enviei o comando para usar Duas Caras e observei uma visão incrível se abrir diante de mim. A monstruosidade verde-dourada de quase 10 metros de altura encolheu para 2 metros com uma luz ofuscante, e o resultado foi como se eu estivesse olhando em um espelho. Uma figura com longos cabelos negros e asas douradas de luz que segurava um rosto 99% semelhante ao meu apareceu. Meu rosto, ou realmente seu rosto, parecia conter o olhar mais compassivo enquanto todo o corpo emitia um brilho de luz dourada. Esta foi a abominação venenosa. Haha, eu ri do uso inesperado da habilidade Duas Caras que esta praga sagrada atualizada poderia usar, e corri para onde a batalha estava ocorrendo com ainda mais vigor, já que muitas maneiras de usar minhas novas habilidades apareciam diante dos meus olhos. À medida que continuei a me teletransportar pelas planícies congeladas, descobri que estava refletindo sobre as coisas que estava fazendo no momento. Comecei esta jornada porque me sentia fraco e covarde e queria mudar isso. Movi-me com ainda mais convicção quando recebi a informação sobre os inimigos que causaram todas as mortes e destruições que tiraram a vida da minha família e de muitas outras pessoas. Agora, embora todas essas razões ainda fossem o que me levou adiante, eu também me vi ansioso por ainda mais dessas coisas fantásticas que continuei a vivenciar. A capacidade de lançar as habilidades incríveis que continuei a adquirir, ambientes mágicos como as terras espirituais, que guardavam seus próprios segredos para eu desvendar, os alimentos e culturas que encontrei e as muitas pessoas que conheci ao longo do caminho. Mesmo com o objetivo de me vingar dos meus inimigos, eu também gostei e ansiava por vivenciar todas essas grandes coisas enquanto avançava nesta jornada. Eu estava apenas tocando a classificação que era lendária neste momento, qual classificação eu alcançaria daqui a meses ou anos. Havia muitas coisas para eu ansiar e desvendar, e eu mal podia esperar. Fim do capítulo. Capítulo 110 O ilustre rei, Roark Belmont. Algum tempo antes, nas montanhas frias entre o condado de Valen e o Ducado das Sombras. Linhas de soldados, aventureiros e mercenários preenchiam um amplo caminho entre duas grandes montanhas. Este caminho era a única maneira de passar para chegar perto dos condados e ducados que cercam o reino congelado, a menos que você quisesse caminhar pelas montanhas perigosas. Cavalos e outras feras mágicas estavam ao lado dos humanos, esperando pacientemente a chegada das forças dos demônios. King Roark estava em uma tenda fechada conversando com alguns comandantes de batalhão quando uma buzina estridente soou. Todos dentro da tenda se levantaram imponentes enquanto se entreolhavam, sabendo que a batalha estava prestes a começar. King Roark assumiu a liderança quando seu corpo começou a vibrar com uma energia selvagem, indo para a linha de frente e incutindo uma sensação de poder em qualquer pessoa por quem passasse. A poucos quilômetros de distância deles, grandes grupos de feras podiam ser vistos enquanto um som aterrorizante também começava a ecoar. Boom! Os sons de seus passos pesados não foram a primeira coisa que os alcançou, mas o som monótono extremamente claro que continuava a sair a cada poucos segundos. Boom! Os defensores do reino congelado estavam totalmente prontos para a batalha quando viram seus inimigos ficarem à vista, ouvindo um último som monótono antes de tudo parar. As forças da legião demoníaca pararam.
Eles permaneceram limpos em suas linhas, com vários níveis diferentes de CAS misturados. Grandes bestas reptilianas e boi demoníaco podiam ser vistos carregando muitos dos demônios que tinham mais poder. Algumas tartarugas Mephitic ficaram imponentes enquanto comandantes demônios épicos podiam ser vistos em cima de suas carapaças duras que estavam presas com assentos luxuosos. Havia vários comandantes demônios, muitos deles segurando armas perigosamente vermelhas e brilhantes. A maior fera do lado da legião demoníaca era um dragão de Komodo que se aproximava de 10 metros. Nas suas costas podia ser vista uma tenda habilmente feita, de onde uma figura linda estava saindo. O rei demônio Gremory, do 56º rank, fez sua aparição. Ele tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto empurrava as figuras seminuas de súcubos de volta para a tenda em cima da besta enquanto saía. Sua aparência foi recebida com horror quando ele liberou uma pressão que parecia pressionar a vontade de todos aqueles que estavam contra ele. Haki do Rei Demônio foi totalmente ativado quando Gremory fez sua estreia. Ele tinha um ar imponente que o fazia parecer o mais poderoso do mundo, as ondas de poder lendário se tornando extremamente claras. Temer, silêncio. Enquanto essas duas forças se entreolhavam, nenhuma única força se moveu. Apenas os ventos frios do inverno que devastavam as montanhas podiam ser ouvidos assobiando. O rei Roark Belmonte estava na vanguarda das forças quando seu corpo começou a queimar e a se expandir. Ele lançou uma explosão de luz que passou pelos campos nevados e compensou parte do terror liberado pelo rei demônio. Sua voz vigorosa soou logo depois. Meu povo, Cabana! Os soldados, aventureiros e mercenários alinhados atrás dele gritaram fortemente enquanto batiam com os pés ou armas no chão, criando um ar imponente. Uma batalha que decide nosso destino está aqui. Cabana! O impacto de suas armas ou pés atingindo o chão estava ficando mais forte à medida que toda a cordilheira tremia quando isso ocorria. Lutem por suas vidas, Cabana! Lute pela honra, Cabana! Para as famílias em casa. Cabana, pela humanidade. As forças gritavam e se moviam a toda velocidade enquanto sentiam seus corpos fortalecidos em graus inacreditáveis, alcançando níveis de poder que nunca haviam cruzado antes. Esta foi uma das habilidades do grande rei Roark Belmonte. Seu corpo finalmente terminou de se expandir, e ele ficou mais próximo da legião demoníaca quando viram o governante com quem estariam em confronto hoje. O corpo de Roark tinha mais de 5 metros de altura. Uma fina camada de armadura esticada abraçava firmemente seu corpo enquanto brilhava uma luz dourada. Ele parecia a personificação de um homem feito de ouro, enquanto múltiplas saliências de seus músculos de aço se destacavam imponentemente. Nenhuma arma estava em suas mãos enquanto seus punhos brilhavam perigosamente, aparentemente mais perigosos do que qualquer lâmina afiada. Esta era a habilidade lendária que todos aqueles que se opunham a ele temiam. Goldman, supere os limites do seu corpo à medida que ele se fortalece ao máximo, mais 300% de dano físico, mais 300% de velocidade, mais 300% de armadura, mais 300% de efeitos de cura. O poder ilusório do ouro acompanha todos os seus ataques. Sua figura dourada soltou redemoinhos de poder selvagem quando seus olhos encontraram o alvo e ele desapareceu de sua localização. A batalha começou. Estrondo. A cena foi rápida demais para ser capturada, mas o ilustre rei já alcançou o centro da legião demoníaca, seu punho colidindo diretamente contra o lendário rei demônio Gremory. O rei demônio tinha um sorriso malicioso no rosto quando sua palma encontrou o soco de ouro brilhante. Toda a tenda atrás dele foi feita em pedaços enquanto uma força dourada viajava por toda a área. As fracas súcubos, que ainda estavam na tenda em cima da besta encontraram seus corpos sendo despedaçados enquanto se transformavam em polpas confusas de sangue e sangue coagulado. O rei demônio Gremory olhou para o humano dourado à sua frente com um sorriso curioso, não se importando nem um pouco com a morte de todos os brinquedos que trouxe consigo.
Os comandantes demônios em suas próprias feras viram esse confronto, mas tinham total confiança em seu líder e concentraram sua corrida para encontrar os comandantes de batalhão das forças humanas. Os confrontos começaram a ocorrer entre os dois exércitos enquanto todos os tipos de ataques elementais aconteciam. Arcos de relâmpagos podiam ser vistos em um local enquanto enormes ondas de água esmagavam e afogavam as forças demoníacas. Paredes de terra subiam e desciam constantemente enquanto o magma borbulhante queimava soldados e aventureiros. No centro da legião demoníaca, Gremory puxou a palma da mão que havia parado o punho muito maior para trás enquanto esticava o corpo, tratando o que estava por vir como um exercício leve. Isso foi a arrogância de um grau extremo. Esta foi a arrogância nascida da confiança na própria força dominadora. O corpo do rei demônio perdeu sua camada superior de roupa enquanto seu peito vermelho e músculos abdominais se tornavam proeminentes. A buzina disparada de sua cabeça brilhou em uma perigosa luz vermelha enquanto ele ria. O Rei do Norte, divirta-me com o seu melhor, pois estou realmente entediado até agora. O ilustre rei não deveria saber o que fazer, pois mesmo antes de as palavras terminarem, o corpo dourado e rígido moveu-se perigosamente e um feroz chute de machado atingiu a cabeça do rei demônio. Estrondo. Fim do capítulo. Está na moda enfatizar os horrores da guerra. Eu não a acho assim tão horrorosa. A guerra é tão horrível quanto coisas que acontecem ao nosso redor todos os dias, se ao menos temos olhos para vê-las. Ludwig Wittgenstein.